Falando então da cultura pop, hoje nós temos a alegria, né, Carlinha, de receber aqui nos nossos estúdios, para partilhar, conversar um pouquinho, artistas, quem gosta, quem se identifica, quem vive essa cultura pop. Bem-vindos, nossos convidados. Olá. Vão para a salinha e sentam nos puffs. A Cris, ela é mestra e doutoranda em História da Arte. História da Arte. Então, ela vai dar esse gancho para a gente entender como que a arte está ligada também na cultura pop. Legal. Uma bagagem grande, bem-vinda, então. Obrigada, boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite. Imagina, seja bem-vinda. Bom, falar de cultura pop é falar de arte também, né? Porque o que a cultura pop faz é democratizar a arte, levar a arte para milhões de pessoas, em forma de filmes, de histórias em quadrinhos, os games. Então, é um acesso massivo e para todos os gostos, todos os bolsos, enfim. A gente vai conversar mais sobre isso, mas a cultura pop e a arte estão intimamente ligados, né? E no nosso dia a dia também. É uma arte acessível, né? Completamente. Uma arte completamente. bem acessível, capaz de acontecer nos lugares, não é? Exato. Isso é uma riqueza. Muito, muito. E que favorece muito a cultura, né? Favorece, aumenta, fortifica a cultura também. Uma cultura popular, isso é uma expressão muito bonita, né? Exato. Agora, eu queria que a Cris compartilhasse também um pouco pra gente nessa contextualização. A arte, ela vai se desenvolvendo, né? Se a gente pegar os princípios, né? Falando em história da arte, hoje em dia a gente tem visões diferentes. Como que ela foi se moldando para chegar no que a gente vê hoje, que são milhares de formas de arte, que a gente tem essa liberdade de expressar também? Bom, é interessante porque como historiadora da arte você acompanha, vai estudando esses movimentos e chegar até o momento atual em que você vê como a arte é criada, né, concebida. Mas a arte, basicamente, ela reflete o que acontece no meio social. Né? Quase sempre você vai ver diferentes formas de arte refletindo um contexto de uma época, de um lugar, de uma determinada cultura. Então, a arte tem esse papel. E justamente a cultura, agora que a gente fala, voltando para a questão de cultura pop, o interessante da cultura pop é, além dessa democratização que a gente comentou, a cultura pop dá a possibilidade também de nós, como espectadores ou como fãs, não ficarmos só num âmbito muito passivo de consumo, porque o fã vira um co-criador. Né? Ele pode, de repente, fazer a roupa da personagem que ele gosta e vai fazer uma performance. Então, que também é uma forma de expressão de arte. A cultura pop permite esse mecanismo. Mas, basicamente, o que a arte faz é refletir o que acontece na sociedade, historicamente, num lugar, ou reflete o que é a cultura, né, da pessoa que está criando essa arte. Então, quando a gente vê uma arte, a gente se aproxima também um pouco da cultura do criador daquela arte. De por que ele fez aquilo, da forma como ele fez, enfim. É todo o contexto da época, da sociedade. Exatamente. Demais. E a Cristina, ela também é uma pesquisadora, alguém que pesquisa, que estuda, que se aprofunda no papel da mulher na arte, né? E como que você vê esse peregrinar, né? Esse agir da mulher na arte, que tem uma história tão bonita, né? Passando por superações, por desafios, mas como que você, enquanto mulher também pesquisadora, como que você traz esta figura feminina na arte? Bom, como pesquisadora, quando eu comecei o meu mestrado, você começa a entrar num mundo que antes não era tão acessível ou não havia tanta informação, porque a gente pega os grandes manuais de história da arte, você não vê nomes femininos, às vezes nenhum, às vezes um ou dois. Então eu estudo basicamente do século XVI para frente. Então a gente descobre que já havia muitas mulheres artistas, por exemplo, nos séculos 10, 11, 12, e eram muitas vezes as mulheres que estavam, as freiras, que estavam em conventos e que eram copistas e que faziam iluminuras, depois passando para fazer um afresco numa parede ou uma tela. Então a mulher artista sempre existiu.
né? O que acontece é que foi justamente, tem essa questão de superar alguns obstáculos da história e chegar onde nós estamos hoje, onde se começa a estudar mais a mulher artista de diferentes épocas. Agora, por sorte, atualmente tem muitas mulheres fazendo arte e também nós estamos redescobrindo muitos nomes. Que isso é muito gratificante, porque como sociedade a gente percebe que existem grandes nomes masculinos, mas também grandes nomes femininos. Dar espaço a esses nomes é o que vai compor realmente uma nova história da arte. Demais. E, Cris, eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente da importância de um evento como esse, que enche o pavilhão, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, para a cultura, mas para a arte também. O que isso representa? Bom, um evento como a CCXP é uma espécie de um sarau gigante, né? Porque antigamente você tinha os saraus onde os artistas se apresentavam, então poetas, escritores, músicos, eles também vendiam sua arte, porque vendiam partitura, vendiam livros e tinha performances, né? Quer dizer, exatamente o que a gente vê na CCXP, mas numa escala muito maior, porque é um evento gigantesco. Então, e é um evento onde reúne os artistas, os fãs, e aí, como a gente comentou, os fãs não estão lá só assistindo, eles também ocupam um espaço de criação e atuam. Então, é isso que permite, né, a cultura pop. É muito interessante ver... Puxando um pouco agora para o meu lado de mulheres artistas, a gente tem, por exemplo, que é o que a cultura pop faz, de pegar uma imagem e ressignificar essa imagem. Por exemplo, a artista mexicana Frida Kahlo, né? Então, hoje a gente tem camisetas, cadernos, canetas, chaveiro, com o rosto da Frida Kahlo, que são os autorretratos dela, né? Ou algumas obras dela. Então, veja, a cultura pop pega a imagem, pega uma artista que em seu momento foi criticada, foi contestada, até marginalizada, e transformou essa artista hoje num símbolo de empoderamento. É isso que a cultura pop faz, né? Também com os heróis da Marvel e da DC. Bom, super-heróis são exatamente... a gente tem, quando estuda a história da arte, você estuda os deuses, né, greco-romanos. E os super-heróis são uma imagem desses deuses greco-romanos. Claro que em outra cidade, né, em outro momento, em outro contexto, mas, enfim, você pega a Mulher Maravilha, ela tem atributos da Atena, ou Atena para os gregos, né, Minerva para os romanos, que é a deusa da sabedoria, da guerra também, então ela sabe combater. E a Mulher Maravilha tem esses atributos. Então, eles transformaram o que a arte antiga, né, já vinha fazendo há muito tempo, e contextualizou, trouxe para um outro momento, fez acessível também para as pessoas. Então, é sensacional. E a gente vê isso na prática em eventos como esse da CCXP. É incrível. E é incrível também, por ser uma grande vitrine, assim como hoje em dia a internet. Eu conheci a Cris pela internet, pelos conteúdos que você cria lá, que são muito ricos, são profundos. Obrigada. Parabéns pelo conteúdo que você cria lá e compartilha a história da arte realmente. E eu queria que você compartilhasse também com o pessoal de casa um pouquinho desse trabalho. Bom, o Instagram Relatos de Arte nasce a partir da minha pesquisa de mestrado, né? Então, eu terminei o mestrado ano passado, comecei o doutorado esse ano, e aí eu pensei, vou começar a compartilhar um conteúdo, porque, enfim, eu estudo mulheres artistas, é um tema que você, muitas vezes, não tem um acesso tão fácil, né? Porque você não sabe onde buscar informação sobre essas artistas, ou se existiram, não existiram, e você se surpreende quando você começa a pesquisar. Então... Meu objetivo também digamos, democratizar a arte e essa informação nesse sentido, fazer essa informação acessível, que mais pessoas conheçam mais mulheres artistas, mais formas de arte feita por mulheres, enfim, para mim é super importante. Demais. Legal. Quem estiver acompanhando pode conhecer a Cris também nas redes sociais, né? Isso mesmo. Obrigada pela companhia. Agora eu chamo todo mundo pra gente dar um tchauzinho para aquela câmera. Até sábado que vem. Realização Rede Aparecida de Comunicação. A12.com/TV. youtube.com/TV Aparecida.